Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Começando a nossa live de hoje. Nossa, gente, tô numa tosse, deve ser essa mudança de clima em Brasília. Quem é daqui sabe como que o tempo tá. Olha só, hoje vamos conversar sobre conversas difíceis nos relacionamentos. Esse é um tópico que, se você atende, se você é psicólogo, com certeza em algum momento você vai estar precisando lá ter um papinho com o seu paciente sobre ter conversas difíceis. Então, e eventualmente somos nós precisando ter conversas difíceis no nosso relacionamento, né? Oi, Ana, Angélica entrou aí também. Olha só, vocês que já entraram, me dão, a Ilana também, me dá um retorno, tá bom? O áudio, o som, me fala aí. O áudio e o som é a mesma coisa, né, gente? O áudio e o vídeo, tá bom pra vocês? Pra gente poder começar? Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Beleza. Conversas difíceis. Olha só, o nome já diz que o negócio não vai ser simples, né? Quando a gente fala, a gente joga o difícil, é porque a gente já sabe que aquilo ali vai me demandar um pouco mais do que me demandaria fazer outras coisas. Por que conversas difíceis, né? Qual que é a importância da gente ter conversas difíceis dentro dos nossos relacionamentos? A verdade, gente, é que são as conversas difíceis que pavimentam, que constroem um caminho de realmente você ter um relacionamento íntimo e seguro com alguém. Acho que a gente precisa entender isso. Não sei como que é a sua relação com as redes sociais, mas às vezes eu fico pensando, observando algumas coisas aqui nas redes sociais. Então, de maneira geral, as pessoas estão felizes, certo? As pessoas estão felizes, as pessoas estão ensinando outras pessoas, né? A gente tem hoje vários psicólogos aí que estão ensinando psicólogos a ganharem dinheiro. Você não ensina mais como intervir, você não ensina o que fazer, você ensina como ganhar dinheiro, né? Como ser marqueteiro. Olha só, nada contra isso, isso é importante também. Só que eu tenho uma percepção que hoje a gente fala muito, mas existe pouco. O que eu quero dizer com isso? O que é esse fala muito e existe pouco? Pessoas ensinando a ganhar dinheiro. Quantas são? Muitas. São muitas pessoas. Quantas realmente ganham muito dinheiro? Não sei se são tantas. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falando um pouco sobre essa coisa das redes sociais. A gente vai ter uma live esse mês que eu vou me aprofundar nesse assunto. Mas eu estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre a coisa das redes sociais. E aí eu falei, olha, eu particularmente tenho dificuldade. Uma pessoa recém-formada, a pessoa tem 25 anos, 26 anos, acabou de se formar, tem 6 meses de experiência, 1 ano de experiência clínica, e a pessoa dá um curso de como ganhar dinheiro com terapia. Eu não sei você, mas às vezes eu me assusto um pouco com isso, eu me preocupo com isso. Um dia desse, minha esposa virou pra mim e falou assim, quando que você acha que você aprendeu a atender? Eu falei, não sei, uns 2 anos, 1 ano. Ela começou a rir, falou, tá doida, Adriana, tem 20 anos que você atende. Eu falei, de vez em quando tem dia que eu tenho dúvida do que eu tô fazendo. Olha só, tem 20 anos, a pessoa tem 1 ano e ela começa a te ensinar como ganhar dinheiro com psicologia. Todo mundo vai ganhar? Não, porcentagem pequena. O que eu quero te dizer com isso? Hoje a gente fala muita coisa e a gente vive muito pouco se a gente for colocar na prática. O Baum, ele vai falar, né? Porque falar de relacionamento, falar de conversas difíceis, eu tenho que citar o Baum, senão não vai fazer nem sentido. Olha o que o Baum fala. O amor é mais falado que vivido, por isso vivemos em tempos de secreta angústia. A gente fala sobre amor, nós agora aprendemos a começar a falar sobre a nossa sexualidade, né? As mulheres têm falado disso um pouco mais aberto, agora eu vejo mulheres que começam a falar sobre menopausa de maneira aberta. A gente fala sobre o amor, a gente não canta outra coisa a não ser o amor. Pega as letras. Esse dia eu estava até falando com a minha esposa, você pega ali as músicas da década de 60, da década de 70, você tem músicas políticas, né? Eles estão discutindo um problema social. Quantas canções fazem isso hoje? Uma parcela muito pequena. Tá todo mundo falando sobre o quê? Sobre o amor. Tá todo mundo cantando sobre o amor. O ponto é, quantos efetivamente têm conseguido construir relacionamentos nos quais eles se sintam preenchidos e satisfeitos?
Quantas pessoas de fato estão em relacionamentos que elas não se sentem só? O fato de você casar não significa que você vai ter um companheiro na sua vida, não. Infelizmente, ok? O fato de você casar significa que você tem um contrato civil com aquela pessoa. Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas se casam e elas continuam se queixando que elas se sentem só. Opa, então tem mais alguma coisa que não só o casamento. Então, olha só, a gente vive um tempo de muita angústia, né? As pessoas estão muito doentes, a gente fala disso, a gente sabe disso. E, efetivamente, a gente está fazendo pouca coisa. Olha só, nós queremos relacionamento. Se eu fizesse uma enquete aqui agora e perguntasse quantos de vocês querem um relacionamento que você se sinta amada, que você se sinta segura, que você se sinta que você está numa relação íntima, que você sinta que você está com uma pessoa que é uma pessoa parceira para a vida, que é uma pessoa que você tem desejo sexual. Quantas pessoas querem isso? Gente, 100%. Todo mundo quer isso. Talvez em diferentes escopos, mas as pessoas querem isso. E o que nós vivemos? Algumas coisas muito diferentes disso. Quero falar isso com você hoje. Olha só, eu estou te dizendo que para que nós tenhamos relacionamentos íntimos, vai ser necessário que nós tenhamos conversas difíceis com os nossos parceiros. Qual que é o cenário atual? Deixa eu fazer esse paralelo aqui. Então, olha só, acabei de te montar um cenário de relacionamento. Eu quero alguém que eu me sinta segura, me sinta amada, me sinta respeitada, me sinta valorizada. Sinta que aquela pessoa é uma parceira que tá comigo pra vida, pra resolver problema comigo. Não é os problemas que a gente mesmo cria, mas a pessoa tá ali comigo. Nós queremos isso, ok? Então, a gente quer segurança. Essa é uma das coisas que a grande maioria das pessoas querem. Mas como que nós temos vivido? O que se fala hoje quando a gente fala de relacionamento? Relacionamento aberto, poliamor, relacionamento fechado, relacionamento monogâmico, relacionamento poligâmico. E hoje eu aprendi um outro tipo de relacionamento que eu nem sabia que existia, gente. Por isso que é legal estudar para fazer live. É um relacionamento chamado nato. Existem algumas pessoas que o status dela hoje é nato. Sabe o que significa? É um status de relacionamento, tá? Nato significa o seguinte, que eu vou viver no presente, sem rótulos e sem expectativas. Gente, é isso aqui que tá todo mundo tentando ensinar os pacientes. Os terapeutas estão tentando a gente ensinar isso aqui. Isso aqui é lindo no papel. Ah, o meu relacionamento é nato. Ah, o que é isso? Não, a gente está vivendo o momento, a gente está vivendo o presente, nós não temos rótulos e nem expectativa. Então, eu espero que você não esteja se relacionando com uma pessoa ansiosa. Se você estiver se relacionando com uma pessoa ansiosa, você quer matar ela se você fizer um negócio desse. Se você estiver se relacionando com uma pessoa que tem TEA, né, uma pessoa autista, você mata ela viver isso aqui. Por quê? Porque muitas pessoas precisam de previsibilidade para viver. Muitas pessoas precisam de planos. Essa é até uma questão quando a gente fala de relacionamento. Relacionamentos saudáveis, existem planos do casal, existem projetos daquele casal. Às vezes o projeto é filhos, ok? Muitos se separam quando o projeto filhos acaba. Isso acontece. Às vezes o projeto é um projeto família mesmo, filho, neto, quero o pacote todo 100 anos vivendo isso aqui. Ah, o projeto é trocar de carro, o projeto é comprar um apartamento, o projeto é a gente viajar 2 vezes ao ano. Casais precisam ter projetos. Como que eu tenho um projeto se eu tô numa relação que eu não posso ter expectativa? E aí, a gente viaja ano que vem ou não viaja ano que vem? Vocês entendem a problemática que é esse aqui? Como que nós queremos ter conversas difíceis se eu nem sei se aquela pessoa fica ou não? Esse é o problema. Por que nós evitamos conversas difíceis? Primeiro, porque a gente detesta a ideia de perder. Começa por aí, ok? Então, a gente detesta a possibilidade de que a gente não vai ter. Segundo, nós somos seres apegados, animais estranhos em uma certa medida. E nós nos sentimos, nós precisamos de uma sensação de segurança. Existem muitas pessoas que ficam em casamentos fracassados, porque não, o marido trabalha, tem um salário e nunca deixa faltar nada em casa. Relacionamentos que às vezes não tem amor, não tem respeito, não tem diálogo. Tem casais que eles viram os arqui-inimigos.
Não, mas a gente não pode se separar, por quê? Por causa dos filhos. Aí os filhos saem de casa. Ah, não, a gente não pode se separar por conta da sociedade. Ok. E aí vivem uma vida infeliz. E aí depois de uma vida inteira infeliz, se ressentem com Deus. As pessoas fazem isso. Ah, por que Deus me permitiu viver tanta miséria? Deus não permitiu nada. A gente escolhe a miséria que a gente vive. Essa é a verdade. A gente evita todas as conversas difíceis. A gente tem medo de recomeçar o tempo todo. E a gente se adapta a misérias na nossa vida. A gente vê isso acontecer com muita frequência. Quais conversas que eu observo que são as conversas mais difíceis dentro de relacionamentos? Temáticas sociais difíceis de maneira geral. Então vamos falar sobre algumas? Coisas que é difícil você conversar com o seu parceiro, que você decidiu viver a vida toda com ele. Vamos falar sobre isso? Sexo. As pessoas têm dificuldade de conversar sobre sexo. Já acompanhei muitos casos ao longo da minha vida de pessoas que tinham um relacionamento sexual péssimo com seus parceiros e não conseguiam conversar sobre isso. Quando iam conversar, era ataques. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Olha só, sexo é um assunto importante para conversar. Você precisa saber, você precisa falar. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso não, isso sim. A gente não consegue ter uma conversa de sexo com os nossos parceiros, com as pessoas que dormem junto conosco. As pessoas têm dificuldade. Dinheiro. Dinheiro é um outro assunto problema em casamento de maneira geral. Como que é o melhor cenário do dinheiro? Depende do casal. Eu conheço todos os tipos de acordo. Eu conheço o acordo financeiro que a mulher... Eu conheço casais que dividem a conta, cada um tem a sua conta. Eu conheço casais que dividem a conta da padaria. E eu conheço casais que um só trabalha e o outro sustenta. Adriana, qual que é o certo? Não tem certo. Tem o que funciona para aquele casal. Qual que é o problema? Não se conversam sobre isso. Você quer ver um outro assunto que a gente não conversa? Filhos. As pessoas não conversam sobre ter filhos. As pessoas casam sem conversar sobre filhos. Ah, não vamos conversar porque a gente fica meio estressado, deixa a vida rolar. Deixa a vida rolar? Aí vai chegar uma hora que ela quer ter filho e você não quer. E aí faz o quê? Ou o contrário, ele quer ter filho e ela não quer, não conversaram sobre isso. Aí chega num momento crítico, que ou conversa sobre isso, e uma das possibilidades de você conversar sobre isso é um divórcio, sim, potencialmente, mas ou você conversa com isso, ou você deixa o assunto pra lá, aí engravidam, aí um dos dois se ressentem, não gosta de ser mãe, não gosta de ser pai, aí não tem mais jeito, aí vive irritada, aí vive em sofrimento. O que faltou? Faltou a conversa difícil. Situações constrangedoras. Às vezes a gente passa vergonha na vida, né? Ou a vida que faz a gente esconde as coisas mais essenciais da nossa vida para as pessoas que deveriam ser mais íntimas. Mas por que eu não sinto que eu tenho essa intimidade com o outro? Porque nos faltam conversas difíceis. Nós somos tão inseguros, nós temos tanto medo de perder, que eu prefiro ficar com o que eu tenho, mas garantir que eu tenha. Sem entender que quando eu faço isso, eu estou criando um problema para o meu futuro. Esse é o ponto. Quando eu tenho uma resposta de não quero conversar, mudo de assunto, evito essas conversas, a maneira que eu respondo ao outro fala a meu respeito. Olha só, deixa eu te dar um exemplo, isso aqui mais na prática. Eu sou uma pessoa que eu tenho... quando eu acredito numa coisa, isso fica muito forte para mim. Então, eu tenho valores muito fortes, eu tenho regras muito fortes, eu tenho visões de mundo muito forte. E eu sei que isso tem um lado bom, isso me dá uma intensidade interessante para a vida, mas isso tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Tem hora que eu tô muito errada, tem hora que eu erro muito, tem hora que eu tô apegada numa coisa que não tem nada a ver. E eu sempre fico nesse processo de tentar ser um ser humanozinho melhor e de me construir, de me reconstruir, de me rever. E eu decidi que eu ia fazer isso. O que acontece? Minha esposa vive brincando com alguns assuntos e eu fico irritada. E eu comecei a pensar o seguinte, essa irritação fala sobre mim. Olha só, quando ela fala uma coisa que eu não concordo, que eu já acho que eu não concordo de antemão, eu já corto. Não, que você quer falar sobre isso? Só que quando eu tenho essa reação, isso fala do quê?
isso fala dos meus medos, isso fala do quanto que eu sou apegada àqueles valores, isso fala das minhas inseguranças. Aí eu decidi mudar minha estratégia, porque isso gerava conflito no meu casamento. Ela vinha falar alguma coisa comigo, eu falava, não, eu gosto desse outro jeito e tal. E eu, quero ser uma pessoa mais flexível na minha vida, no meu casamento e tal. E eu decidi que eu ia mudar minha estratégia. Eu pensei, toda vez que ela vier falar um assunto comigo, eu vou ouvir. Eu vou me colocar como juiz do assunto e escutar todos os argumentos antes de eu pensar alguma coisa. E eu decidi fazer isso, eu não avisei pra ela, claro, senão você não tem graça. Eu decidi fazer isso. Aí ela chegou um dia em casa e falou assim, o que você acha de um relacionamento aberto? Eu falei, olha, eu tenho uma tendência a me ver como uma pessoa monogâmica. Eu acho que isso hoje faz parte um pouco da minha identidade. Mas a gente pode conversar sobre o assunto. O que você pensa sobre relacionamento aberto? Você quer abrir? Você acha que tá na hora da gente ter outras experiências? Me fala disso. Eu me mostrei super aberta. Sabe aquela pessoa aberta? Vamos abrir a nossa relação e ver o que vai dar? Falei, deixa eu ouvir, deixa eu escutar, deixa eu observar. É um assunto difícil de ser conversado. Aí ela virou para mim e falou assim, você tá lidando muito bem com a temática. Você aceitou muito prontamente a gente conversar sobre isso. Eu falei, amor, se os meus pacientes de 20 anos estão tendo maturidade para conversar sobre relacionamentos abertos, eu aos 44, se eu ainda não tenho, eu preciso ter. Olha só, isso fala de um desenvolvimento no nosso tempo. Ah, significa que eu tenho que ter um relacionamento aberto? Não, mas por que não conversar sobre isso? Aí o que acontece aqui que eu vejo? Os casais não conversam. De vez em quando alguém vira e fala, você quer ter uma relação aberta? O outro olha sem saber, não consegue ter a conversa difícil, não consegue falar, olha, eu acho que eu me sentiria insegura. Eu falei isso pra ela, eu acho que eu me sentiria insegura em saber que você tá tendo outros parceiros. Eu talvez precise olhar para essa minha insegurança. É uma dificuldade minha. Só que nós não conversamos sobre isso. Aí o que eu vejo que acontece? O casal abre o relacionamento. Um queria abrir e o outro não teve coragem de conversar. Então, acontece isso aqui, ó. Aí a conversa difícil não vem. Aí o que vem? Aí depois vem a briga. Você entende? Não vem a conversa difícil na hora. Aí abre o relacionamento. Aí começa a vir os conflitos. O que aconteceu? Você evitou uma conversa difícil, que deveria ter acontecido. Nós precisamos, entenda, Adriana, significa que no final da conversa você vai abrir a sua relação? Não necessariamente. Mas significa que eu mostro para o outro que eu estou disposta a ouvi-lo. Se na nossa relação a gente não consegue mostrar para o outro que nós estamos dispostos a ouvir o outro, a gente vai ter sérios problemas em ter relacionamentos íntimos, em ter relacionamentos duradouros, ok? E olha só, não só íntimos e duradouros, mas relacionamentos saudáveis. Esses dias eu tava assistindo um seriado e eu morri de rir, porque a mulher tava tendo muito problema no casamento, e ela vai conversar com o cara e ela fala, a gente tá tendo muito problema no casamento porque a gente não concorda com nada. Ela fala, qual que é a estratégia que você usa no seu casamento? Aí ele responde, nós não conversamos sobre nada. Essa é uma estratégia, você sabia? Muitos casais optam por não conversarem sobre as coisas. Não conversam sobre as dívidas, não conversam sobre os filhos. Quem cuida de cada coisa está resolvendo o seu sem conversar. Ah, qual que é o problema disso ou a consequência disso? Não poderia ser uma escolha? Poderia. Tem muitos casais que vivem relacionamentos muito duradouros e eles não conversam sobre nada. Mas eu posso falar uma coisa? Não são relações saudáveis. Sabe por quê? Um relacionamento significa que você está numa dança de ajustes. Às vezes eu fico com essa imagem. Um casamento é como uma dança, é como uma valsa, é como um tango. Olha só, você tá lá com o seu parceiro e eu tenho que respeitar o limite do outro, ele tem que respeitar o meu limite, se nós queremos estar em parceria. Esse é o ponto, né? O pessoal da arte tem uma dinâmica que eles usam muito para trabalhar com casal, que é a diferença de você jogar tênis,
A diferença de você jogar tênis e a diferença de você jogar squash. Quando você joga tênis, você tem um oponente. A pessoa que está do outro lado, ela é sua oponente. E significa o quê? Significa que eu quero ganhar dela. Quando eu jogo squash, a pessoa do meu lado, ela é meu parceiro. Significa que se eu não jogar a bolinha certa, eu perco. Se ela perde, eu perco. Nós precisamos ter esse entendimento quando a gente fala de relacionamento, que é o quê? Se eu tô num relacionamento que o meu parceiro perde, eu perco também. Ah, quando que eu ganho? Quando eu ganho e quando ele ganha. Ok? Como que a gente... Vamos caminhar para o final aí? Ainda tem muito para dizer, mas para segunda parte, quero falar um pouquinho sobre estratégias para você ter conversas difíceis. Como que você consegue ter essas conversas? E a primeira coisa... Obrigada, Vitória. Então não é squash, é frescobol. Preciso fazer a dinâmica toda de novo, gente. Frescobol. Esquece squash. Frescobol. Sabe frescobol na praia que você tem que jogar um com o outro? Olha só, eu ganho e ele ganha. Vitória, obrigada, tá? Olha só, você quer resolver o problema? Você tem um problema nos seus relacionamentos, você precisa ter uma conversa difícil. Eu quero te dar algumas estratégias para você chegar lá. A primeira coisa que você precisa pensar antes de qualquer coisa é: você quer resolver o problema? Eventualmente as pessoas vêm para terapia, um dos assuntos é relacionamento, né? Muita treta em relacionamento, fique tranquilo, seu relacionamento tem treta, todos têm. E as pessoas vêm para terapia e elas querem resolver. Só que chega uma hora que eu começo a ter dúvida se a pessoa quer resolver mesmo. Às vezes eu pergunto para o paciente: você realmente quer resolver? Você quer falar e tomar coragem para você sair dessa relação? Ou você quer resolver o problema? Porque são dois objetivos diferentes. Às vezes a pessoa fala: eu não quero resolver, mas eu não consigo sair. Não tem problema. Vamos fazer um caminho para você se preparar para sair. O problema é: não, eu quero ficar, eu quero resolver. Então tá bom. Quero resolver? Sim. Vamos falar sobre isso. Quero resolver? Não. Eu quero ganhar. Não converse com o seu parceiro enquanto você quiser ganhar a discussão. Vai dar ruim. Ok? Se você não quer resolver, mas você quer falar, então você não deveria conversar nesse momento. Entende? Fica essa dica. Você tá lá com um problema na sua relação. Se pergunta: eu quero resolver? Às vezes a resposta é: agora não, não quero. Ok? Se eu não quero resolver, não está na hora de eu conversar agora. Qual vai ser a hora que eu vou conversar? No momento que eu quiser resolver. Ok? Então agora eu quero resolver. Te dar um exemplo. Esses dias uma pessoa estava esculhambando a esposa, xingando a esposa de todos os nomes para mim. Eu falei: você quer resolver os conflitos que você está tendo? Ela falou: quero. Eu falei: então a primeira coisa, para de xingar sua esposa. Olha só, como que eu quero resolver meu casamento se eu não consigo nem respeitar meu parceiro? Não tem condição. Ok? Vamos se aprofundar nisso aqui. Então, sim, eu quero resolver o problema. Ponto 1, você precisa se preparar para isso. Eu decidi que eu quero resolver. Tá, mas qual que é a hora de você resolver? Qual que é o melhor momento para você conversar? Com raiva, tá na hora de você resolver? Ou não tá na hora de você resolver? Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa de opiniões fortes. Qualidade e defeito ao mesmo tempo. E eu tenho na minha cabecinha que se eu tenho um jeito de fazer as coisas, aquele é o jeito certo. Afinal, eu faço daquele jeito. Ai, ai. Você vê que a minha autoestima tá em dia, né? Nesses momentos. Aí, teve um dia que eu tava aqui em casa, minha esposa ia sair, eu falei: você pode colocar gasolina no carro? Ela falou: posso. Aí passei meu cartão pra ela. Falei: coloca aí pra mim. Ela foi, abasteceu o carro, voltou, me devolveu o cartão e falou assim: eu fiz um Pix, depois você transfere pra minha conta. Eu fiquei tão irritada, gente, vocês não têm noção. Mas eu fiquei tão irritada, mas tão irritada na hora, mas tão irritada. Porque na minha cabeça era uma coisa muito simples. Eu entrego o meu cartão, eu peço para a pessoa fazer daquele jeito, mas no meio do caminho a pessoa teve uma ideia melhor. E aquilo me irritou, mas me irritou. Mas me irritou no nível que eu senti meu corpo quente, assim, de irritação. E aí quando eu estava irritada, eu percebi que eu estava irritada,
rapidamente e eu percebi que eu estava errada. Então, ao mesmo tempo que eu percebi que eu estava irritada, eu percebi que eu estava errada. Eu pensei, tudo bem você está irritada, mas não existe motivo. Não é porque a pessoa não faz do seu jeito que ela está fazendo de um jeito errado, ela só fez de uma maneira diferente. A minha esposa viu que eu estava irritada, porque eu não sou uma pessoa boa para disfarçar a irritabilidade. Ela percebeu que eu estava irritada e ela falou, eu fiz alguma coisa errada? Eu falei, não. Ela falou, você fez alguma coisa errada? Eu falei, não, você não fez nada errado. Ela falou, mas você tá irritada. Eu falei, eu tô irritada, mas eu não quero conversar sobre isso agora. Aí ela olhou pra mim, ela já me conhece 3 anos, né? Ela olhou pra mim, eu acho que na cabeça dela ela pensou, tô entendendo nada, porque eu não estaria entendendo nada o que teria acontecendo se fosse eu do outro lado. E eu falei, não. E eu fiquei com a minha irritação e eu pensei, não adianta eu conversar agora sobre isso. Primeiro porque é um problema meu, né? Que ela nem sabe que talvez eu tenha esse problema. Segundo, não adianta eu conversar agora na hora da minha irritação. Significa o quê? Se o meu objetivo é resolver o problema, se o meu objetivo é falar, olha só, amor, obrigada por ter passado o Pix, mas como eu recolho milhas pra gente viajar, então eu prefiro que você passe no cartão, porque mesmo pagando ali um pouquinho a mais, ainda compensa pro benefício que eu tenho. Olha só, se eu quero ter uma comunicação eficaz e explicar o porquê de fazer a coisa de um jeito ou não de outro, não adiantaria eu querer conversar ali irritada, entendem? Se eu fosse conversar irritada, primeiro que, não sei você, mas quando eu tô irritada, eu não penso coisas celestiais. Não sei se você pensa. Mas quando eu tô irritada, eu não tô irritada praticando gratidão ao mesmo tempo. Não é o meu estado emocional. O que significa se preparar para você ter a conversa? Você precisa estar calmo. Você precisa estar em dia, entendeu? Você precisa garantir que o outro está em dia. Então, eventualmente eu falo e eventualmente eu falo, eu tô vendo que você está irritada, eu não quero conversar sobre isso hoje. Mas eu quero conversar. Não adianta. Se eu converso sem estar no estado calmo, eu vou fazer qualquer coisa, menos resolver o problema. A sua conversa difícil vai ser completamente ineficaz. Então, ao me preparar para a conversa, eu preciso ter clareza do qual o objetivo que eu tenho com aquela conversa. Nós estamos querendo comprar um negócio aí, comecei a olhar e tal. E aí eu começo a olhar e comecei a mostrar para minha esposa, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha disso aqui outro? E a gente nessa coisa. E aí eu fui mostrar um para ela, ela olhou para mim e falou assim, não, isso aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei calada. Fiquei irritada? Com certeza. Gente, me irritar é relativamente fácil, tá? Apesar de eu parecer uma pessoa calma, é relativamente fácil me irritar. E aí, na hora, eu fiquei irritada, né? Com a coisa, eu falei, não vou falar nada. Quando foi no outro dia, eu pensei, eu quero conversar o que sobre isso? O que de fato me incomodou no comportamento dela? Eu fiquei incomodada? O que me incomodou? Eu parei, eu pensei, eu refleti sobre aquilo. Ok. O que eu fiz? Num momento propício, com um espaço seguro, que eu não ia ser interrompida, nós conversamos sobre isso. Nós saímos com os cachorros, sentamos, começamos a conversamos sobre várias coisas. Eu falei, amor, pode falar uma coisa? Ela falou, pode. Eu tava calma, ela tava tranquila. Eu falei, sabe ontem, quando aconteceu isso, que você falou isso? Ela falou, tipo assim, não tinha acontecido nada na cabeça dela, eu com raiva, né? Eu falei, então, quando você fala desse jeito, eu me sinto criticada. Eu falei, eu me senti criticada. Como se não tivesse muita importância o que eu tô fazendo. Ela falou, de maneira nenhuma, eu não tava te criticando. Eu falei, não, tudo bem, mas pra mim pareceu crítica. Olha só, se eu tivesse conversado na hora, eu teria dado só uma patada. Sabe aquela coisa que bate e volta? Eu preciso me preparar para essa conversa, eu preciso estar tranquila nessa conversa, eu preciso estar num ambiente apropriado. Você tem filhos? Não dá para ter conversas sérias com seus filhos entrando no seu quarto. Ou se não entrando no quarto, batendo. Entendeu? Você tá lá tendo uma conversa super séria e tá os meninos rebelando, querendo comida e que vocês saiam daquele quarto. Não é o momento de conversar. O momento de conversar é quando? Num ambiente apropriado. Conversas mais difíceis precisam ser planejadas mesmo, essa é a verdade.
Eu vou me comunicar. O que eu preciso fazer? Eu preciso me comunicar de maneira clara. Comunicação é sempre um drama, eu sei. O que você precisa fazer? Eu preciso expressar minha emoção. Deixa eu te dar uma dica aqui, que é uma dica certeira, tá? Adriana, precisa ter uma conversa difícil. E como que eu começo a conversa sem, em 3 minutos, fazer com que aquela pessoa esteja irritada comigo? Porque às vezes isso acontece. Você vai conversar com a pessoa, você começa a conversar com a pessoa te irrita e já volta. Como que você faz isso? Use eu ao invés de você. Quando você tiver que ter uma conversa difícil, você precisa começar essa conversa falando, olha só, eu me senti assim. E nesse eu me senti assim, nós precisamos aprender a sermos específicos naquilo que nós estamos falando. Nós precisamos, quando você vai fazer uma comunicação para o seu parceiro de algo que é difícil, ou que te incomoda, ou que é um assunto delicado, você precisa focar no comportamento que está te incomodando e não na pessoa como um todo. A gente faz muito isso. Então, olha só, deixa eu te dar um exemplo. Minha esposa tem déficit de atenção, ela esquece as coisas, faz parte de quem ela é. Ela tenta melhorar, mas vira e mexe. Ela vai no quarto pegar uma coisa, isso acontece com muita gente, né? E aí você volta para a sala e você não lembra o que você foi buscar. Isso acontece. O que eu posso fazer? Eu posso, no momento que eu falo uma coisa e ela esquece, ou ela vai pegar uma coisa, ela esquece, ela voltar e eu falar, nossa, mas você é muito desatenta mesmo, você não presta atenção em nada, então nada que eu falo é importante para você. Eu posso fazer isso, que é o que muitas pessoas fazem, ou eu posso falar o quê? Amor, quando eu converso com você, que às vezes você me faz a mesma pergunta e eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa, me dá uma sensação que você não se importa com o que eu falo. Eu já tive essa conversa aqui em casa. E o que eu ouvi? Me desculpa, é claro que eu me importo, mas eu realmente esqueço. Eu falei, tá bom. Olha só, eu vou ter que me ajustar também, entende? Só que quando eu vou conversar com meu parceiro, não adianta eu ir cheia de adjetivos, porque você não vai resolver o problema. Ah, mas ela é uma burra, maluca. Tá melhorando o relacionamento? Porque se tiver, continua. Se não tiver, precisa mudar a comunicação. Precisa fazer que essa comunicação fique mais clara. Isso acontece, né? Quando você usa eu, às vezes a pessoa se irrita. Você quer ver uma outra coisa que irrita as pessoas? Você manter a calma. Eu já observei isso. Quando você tá muito calmo e a pessoa tá irritada, a pessoa fica irritada porque você tá calmo. Então, uma coisa que era para ser legal, às vezes vai virar briga. Por quê? Porque quando você vai ter esse tipo de conversa, e por isso que às vezes elas precisam ser de fato planejadas, você precisa garantir que você tá calmo e que o seu parceiro tá calmo. Não adianta só eu tá. Então, em situações que eu tô estressada, minha esposa fala, não vou conversar com você agora. Em situações que ela tá estressada, eu falo, não vou conversar com você agora. A gente respeitar o estado emocional do outro faz muita diferença para as nossas conversas serem eficazes. Muitos dos nossos problemas nos relacionamentos, as grandes brigas, os escalonamentos emocionais que a gente vai, acontece por uma falta de respeito. Aqueles dois que estavam num tango, agora estão no box. Entendeu? Então, a coisa começa a complicar. Se eu quero focar no comportamento, você não deve desrespeitar o seu parceiro. Olha só, o desrespeito ao outro sempre vai encurtar a vida do seu relacionamento. Ah, o desrespeito está aqui, mas a vida vai ser mais curta. Gente, qualquer relacionamento, eu vejo muito isso em família. Falar um pouquinho disso aqui, já vou voltar. Olha só, sabe uma coisa que eu vejo em família? Às vezes um dos pais, ou às vezes os dois pais, passam uma vida inteira desrespeitando o filho. Desrespeitam na infância, desrespeitam na vida adulta, desrespeitam no casamento, invalidam essa pessoa como marido, como esposa. Aí, chega uma hora que esse filho não quer ter mais contato. Aí acontece uma coisinha desse tamanho, a pessoa fala, mas foi tão besta, você vai parar de falar com seu pai por conta disso? Mas é porque o problema não foi daquele tamanho. O problema são 30, 40 anos de abuso. Olha só, todo relacionamento que existe desrespeito, encurta-se a vida dele, independente de onde for.
Se você estiver num trabalho e você desrespeita os seus colegas, o tempo que você vai ficar naquele trabalho vai ser menor, a não ser que você seja o dono da empresa. E aí torça para você não falir. Por quê? Porque o desrespeito tem um preço, gente. Ele encurta a vida das coisas. Então, se você está disposto a resolver, não desrespeite o seu parceiro, ok? Não xingue seu parceiro. Quarta coisa que você precisa ter uma escutativa. Sabe uma tarefa que de vez em quando eu passo para uns pacientes meus? É a seguinte tarefa, se você quiser fazer isso, faça isso. Se você tiver com muito atrito no seu casamento, ou numa relação que você tá, você vai escolher um momento calmo e tranquilo, você vai virar para essa pessoa e você vai falar o seguinte: eu quero que a nossa relação seja melhor do que ela tem sido, porque eu sei que a gente tem atritado muito. Eu vim aqui te ouvir porque eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhor para você. Aí o que vai acontecer no momento que você falar isso? Você vai ser esculhambado, ok? Você vai ser esculhambado. A pessoa vai ter a lista. Se ela não tiver a lista, se prepara que às vezes ela faz na hora. E o que você faz? Você não fala nada. Eu falo isso para os meus pacientes. Você vai deixar seu parceiro te esculhambar. Esculhambar, a pessoa vai te esculhambar de cima a baixo. Quando a pessoa terminar de te esculhambar, nisso a sua cabeça já pensou em todas as respostas possíveis. Quando a pessoa terminar de te esculhambar, você vai falar o seguinte: se você estiver muito nervoso, que provavelmente você vai estar, se você estiver irritado, que provavelmente vai estar acontecendo, você vai fazer o seguinte: você vai falar, tudo bem, eu vou pensar sobre isso e daqui a uns dias a gente volta a conversar. Às vezes eu falo isso pra eles, aí eles falam assim, você não tem esse sangue frio. Eu falo, não só tenho, como eu vou te ensinar a ter. Olha só, a gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções nessas situações. E às vezes gerenciamento eficaz é o distanciamento. Se eu tô vendo que eu tô muito irritada, depois eu volto. Se eu tô vendo que eu tô muito triste, que eu não vou conseguir falar, daqui a pouco eu volto. Olha só, mas ouça sem interromper. Posso te falar? Dá certo. Significa que o casal termina junto? Nem sempre. Mas você cria um espaço de uma escuta real, de uma escuta verdadeira, que às vezes aquele casal não tá tendo. Enquanto a pessoa estiver desculhambando ou falando da lista, o que você vai fazer? Você não só vai ouvir calado, como você vai fazer algumas coisas ainda. Você vai fazer o quê? Você vai manter contato visual. Então a pessoa vai desculhambar e você vai ficar olhando para ela. Você vai acenar com a cabeça. Você vai fazer isso. Aí você vai falar, Adriana, mas aí eu vou falar para ela que eu concordo? Olha só, acenar com a cabeça, principalmente para as mulheres, tá? Os homens têm outro entendimento com isso, mas principalmente para as mulheres, o aceno com a cabeça sinaliza para ela que você está entendendo ela. Então, se você estiver conversando com uma mulher, e fica a dica para os homens, ou se você estiver conversando com uma mulher, quando ela estiver falando, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai acenar. O que você está falando? Estou te entendendo. Eu concordo? Não necessariamente, mas eu estou te entendendo. Faça pequenos gestos verbais. Deixa a pessoa te escolher, mas você fala, sei, sim, foi. Olha só, depois que ela desculhambou que você fez tudo isso, você vai perguntar mais. Pergunta para entender. Deixa eu entender, mas por que você achou que eu fiz isso? Esses dias aconteceu uma situação aqui em casa, e eu saí de casa puta. Eu falei, vou sair de casa, saí de casa. Eu tava com a cabeça quente, então. Quando eu voltei, minha esposa tava calma. Eu tava calma, ela tava calma. Mas quando eu voltei, ela me esculhambou. Eu ouvi, ela me esculhambou. E eu não entendi por que eu tava sendo esculhambada, eu confesso pra vocês. Que eu tive dificuldade de entender por que eu tava sendo esculhambada. E aí, o que eu fiz? Eu perguntei. Eu falei, eu não entendo por que você acha que isso é errado. Por que isso é errado? Adriana, mas aí você tá de sacanagem? Não, gente, eu preciso entender aquilo. Olha só, se eu faço um comportamento que fere o meu parceiro, que machuca o meu parceiro, e eu quero me manter nessa relação, eu preciso estar aberta a entender o que eu tô fazendo, porque às vezes eu não percebo, às vezes eu não vejo, às vezes o outro não vê. Então pergunte. Às vezes a pessoa desculhamba. Aqui em casa, muitos dos nossos conflitos, muitos deles eu sei que eu tô errada.
e reconheço, e tenho que voltar atrás, e às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, mas olha só, não, mas eu quero que dê certo, então eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que aprender, mas por que isso te magoa? Então, teve um dia que eu perguntei isso pra minha esposa, falei, como que eu posso te dizer algo sem que você sinta que eu esteja te criticando? Às vezes eu preciso saber como que tem que ser para aquela pessoa. Entende? E aí a gente comete muitos erros quando a gente quer viver uma vida inteira se comportando igual com absolutamente todas as pessoas. Cada relação que você tem é diferente. Cada pessoa é diferente, ok? Então, quer resolver? Escuta ativa, você precisa ouvir isso aqui. Quinta coisa, tô caminhando pro final. Quinta coisa, você precisa manter a calma. Conversas difíceis vão exigir de você gerenciamento emocional. Principalmente para quê? Não escalonar. Olha só, não escalonar emoções é uma das grandes dificuldades que nós temos. O que é escalonar emoções? Você está se sentindo ansioso. Aí você pensa, nossa, tá chovendo muito aqui em Brasília. Será que vai alagar? Vamos imaginar que você teve esse pensamento um pouco catastrófico. E será que vou perder meu carro aqui na garagem porque vai alagar? Aí, diante desse pequeno pensamento catastrófico, você comenta isso com alguém. A pessoa fala, olha, é bom você ver no seu seguro que se tem cobertura de desastre o seu carro. E aí, dessa conversa, começa outra, e uma preocupação que você teve que tá chovendo muito, virou uma preocupação do quase tô virando desabrigada. O que você fez com a sua ansiedade naquele momento? Você escalonou. Cada elemento que vinha, jogava ela lá para cima. Quando eu vou ter uma conversa, vê se não é assim, você começa a conversar, você começa a discordar, aí começa a aumentar o tom de voz. Aí como um aumenta o tom de voz, o outro aumenta o tom de voz porque ele aumentou o tom de voz. Aí daqui a pouco tá gritando. O que vocês fizeram? Escalonaram. Como que eu evito isso? Como que eu evito escalonar as minhas emoções? Primeiro, se mantendo no foco do que você foi fazer. Não dá para conversar o mundo inteiro. É uma pauta que você vai conversar naquele momento. Começa por aí. Segundo, percebeu que os ânimos estão aflorados, que a pessoa está muito irritada, que você não está conseguindo falar? Fala, olha só, vamos parar, vamos acalmar, depois a gente volta. Dar pausas pode ser saudável, gente. Sei lá, pegar seu carro, dar uma volta na cidade pra você não falar metade das coisas que você quer, pode ser saudável. Sabe por quê? Porque metade das coisas que você pensa quando você tá com raiva e quando você tá nervoso, são mentiras que a sua cabeça tá te contando. O que você precisa fazer, principalmente nessas situações? Evite linguagem agressiva com seus parceiros, evite insultos, evite críticas, evite adjetivos pejorativos. Você não ganha nada com isso. Muito pelo contrário, você afasta essa pessoa de você. Você quer resolver ou você quer afastar? Ok? Então, esse é o ponto. 6. Tô caminhando pro fim aí que meu horário já tá dando, né? 6. Sexto aspecto para você trabalhar aí, para você ter uma conversa difícil. Abandone a ideia de ganhar a briga. Porque eu vou mostrar que eu tô certa. Porque essa briga aqui, dessa vez... Você já teve aquele momento que você briga, que você tá sempre errado? E aí você tem uma briga e você pensa, ai que delícia, dessa vez eu tô certo. Já teve essa situação? Aí você fala, eu tô certo. Como que eu provo pra ela que eu tô certo? Vai perder seu casamento. Adriana, mas não é importante eu provar que eu tô certo? Sinceramente, não. É você jogando squash ou tênis e querer provar que você fez o ponto, ou seja, você vai ganhar dele. Se eu tô jogando frescobol na praia, eu não tô preocupada como que vai ser. Eu tô preocupada em passar uma bola de uma maneira que o meu parceiro também ganhe. Então, olha só, se eu tô entrando numa briga para fazer a pessoa, para eu provar para a pessoa que ela tá errada, desculpa, mas você vai ter problema sério nas suas relações. A ideia de quando eu vou conversar com alguém não é ganhar briga, não é mostrar que eu estou certo, que o outro está errado. A ideia de eu conversar com alguém é eu, junto com aquela pessoa, buscar soluções que vão me satisfazer e satisfazer o outro. Então, te dar um exemplo.
eu poderia viver numa toquinha. Eu entendo os ursos que hibernam, não tenho nada contra eles, eu entenderia perfeitamente isso. Se eu pudesse, eu viveria numa toquinha, trabalharia, encontraria os meus amigos e tal, não sei o que, vida calma, tranquila e tal. Minha esposa gosta de um pouco mais de agito. A gente sai, a gente foi pra Chapada uma época aí, um tempo atrás, saímos, cachoeiro o dia todo, rolou cachoeiro, papapá. Chegamos no hotel, tomamos banho, deu 8 horas, umas amigas nossas que moram lá mandaram mensagem, bora sair? Ela abriu um sorriso, eu falei, amor, vai, pode ir. Ela falou, você vai ficar? Eu falei, ficar não, eu vou dormir. Não é ficar, eu vou dormir, fica muito tranquila que eu vou dormir, daqui a pouco eu vou dormir. Aí ela insistiu, não, vamos. Eu falei, olha só, eu vou, aí eu vou chegar lá, aí daqui a meia hora, 1 hora eu vou estar com sono, aí você vai ficar incomodada que eu tô com sono, aí eu vou ficar incomodada porque eu tô te incomodando, e aí nem eu vou curtir a noite, nem você vai curtir a noite. Você vai estar com as nossas amigas, você vai se divertir, você vai ficar lá 1 hora, 2, 3, quantas você quiser. Eu vou dormir uma noite tranquila de 8 horas de sono, e amanhã de manhã, quando a gente acordar, a gente vai pra cachoeira. Gente, isso é você buscar um equilíbrio que satisfaça o quê? Satisfaçam 2. Não, mas eu não deixo o meu parceiro sair sozinho. Aí você tá com problema, aí o problema é você. Aí tá falando sobre o seu lugar de insegurança e não sobre o outro. É importante nos relacionamentos que a gente respeite as individualidades. Tem coisas que eu sou diferente. Eu adoro acordar de manhã cedo e curtir um tempinho de silêncio. A minha esposa acorda já atualizando o boletim do dia, o que vai rolar, o que vai ter e tal. Eu acordo, eu abro o olho, eu penso, aí eu levanto, aí minha alma começa a fazer download, aí eu falo com os cachorros. Daqui a meia hora eu vou estar lá no 70%. A gente acorda em horários diferentes. E sabe o que acontece? Isso satisfaz a nós ambos. Olha só, tem hora que eu quero dormir 10. Tem hora que ela quer dormir meia-noite. O que a gente faz? Eu durmo 10, ela dorme meia-noite. A gente precisa, se a gente está numa relação, satisfazer a coisa de maneira que fique bom para mim e que fique bom para o outro. Senão, gente, é um casamento muito ruim. É uma parceria muito fracassada, na verdade. Aí você mantém uma parceria só para o outro ver. E você vivendo uma vida infeliz. Não sei se isso faz sentido para você. Para mim, não faz muito. 7ª coisa pra gente encerrar isso, tá? Maitê tá falando, né? Isso é verdade. Isso acaba criando bloqueio. A pessoa não escuta. Você quer me provar que eu tô errada, eu vou querer te provar que eu tô certo, né? Então, esse é o ponto. Olha só, 7. Paciência e persistência. Então, vamos falar sobre isso aqui também, com certeza é uma dificuldade generalizada. Você tá com uma questão no seu casamento. Deixa eu te falar uma coisa, pra gente poder caminhar pro final. Principalmente pra você que é solteiro, que me ouve hoje. Todo relacionamento tem problema. Mas tem relacionamento que não tem. Ou as pessoas estão medicadas fortemente, a ponto que elas estejam quase dopadas, ou elas estão mentindo para você. Existem casais que têm mais conflitos, existem casais que têm menos conflitos, existem casais que têm conflitos respeitosos, que se respeitam, que conversam, que dialogam. Existem casais que se agridem fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Existem todos os tipos de conflito, mas não existe relação sem conflito, ok? Então, eu tô me relacionando com uma pessoa, eu me casei, eu tava com 41 anos, e minha esposa estava com 30 e não sei quantos. Temos uma diferença pequena aí. Eu tinha 41 anos, que eu tinha uma maneira de viver no mundo. Imagina que eu tô te falando que as minhas maneiras normalmente estão certas, né? Então, eu tenho 41 anos vivendo esse mundo de um jeito. Ela tem seus 30 e poucos vivendo de um outro. E agora nós somos 2 pessoas que decidem morar juntas. O que vai acontecer? A gente vai ter problema. Ela tem um jeito de fazer, eu tenho outro. Ela vê a coisa de um jeito, eu vejo de outro. Você quer ver uma diferença gritante entre nós? A gente vira e mexe e conversa sobre isso. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Se eu virar e falar, amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou pra natação. Eu só não vou pra natação se eu acordar doente.
Mas se eu falei que eu vou fazer, eu tenho uma obrigação de fazer. E a minha esposa? Ela muda de ideia, agora ela pensa que é de um outro jeito. Ela tem muito mais flexibilidade que eu. Em alguns momentos isso me irrita. Em alguns momentos a gente já conversou, olha só me fala quando você vai fazer. Depois que você tiver passado por todo esse processo aí, que você decidir, mas decidir mesmo, tipo assim, na verdade, faz, depois você me conta. Falei com ela, faz, depois você me conta. Por quê? Porque, olha só, a gente tem um jeito. E aí, o que eu também aprendi? Eu também tenho que me flexibilizar, não tenho? Qualquer coisa que ela tem ideia, eu apoio. Ah, tô pensando em comprar um Fusca. Nossa, que legal, deve ser bacana ter um carro antigo. Agora eu tô pensando em aprender Zumba. Acho que você deveria aprender Zumba mesmo. Acho que vale a pena você ir. Ah, por que eu vou fazer isso? Gente, porque a vida dela, se ela quiser fazer, ela vai. Se ela tá feliz em fazer aquilo, ela faz. Se ela tá feliz em falar que ela vai fazer, ela não vai fazer, isso também é um problema dela. Quando me envolve, não. Quando me envolve, eu falo com ela, quando me envolve, você só avisa quando acontecer. Olha só, quando a gente conversa isso, o que a gente está fazendo? Nós estamos afinando a nossa dança. Ah, que legal, nossa, que maravilha, é verdade. Isso é rápido? Não. Por isso você precisa ter paciência e persistência. Um dos nossos maiores erros é a nossa falta de persistência. A gente desiste, é isso aqui que a gente fala. Fracassei, não consegui. Não é que você não conseguiu, é que você desistiu. Se você não tivesse desistido, você teria conseguido. Vira e mexe quando eu conto o meu case de sucesso que a minha esposa aprendeu a arrumar cama, vira e mexe as pessoas falam, sério, até hoje eu tô tentando ensinar meus filhos. Teve um dia a gente estava aqui em casa, tô terminando, tá, gente? Mais 5 minutos eu termino. Um dia a gente estava aqui em casa, aí eu saí do banheiro, cheguei na sala, falei, amor, o chuveiro do banheiro, ele tá com uma folga, precisa apertar mais, porque senão fica pingando. Aí ela virou pra mim, ela tinha acabado de sair do banho. Aí ela virou pra mim e falou assim, tá bom, você fechou o chuveiro? Eu falei, não, ele tá pingando. Aí ela olhou pra mim, levantou, foi no chuveiro, fechou o chuveiro e voltou. Quando ela voltou, ela virou pra mim e falou assim, você é estranha. Eu falei, por que eu sou estranha? Ela falou, sabe por quê? Porque nos outros relacionamentos que eu tive, quando acontecia alguma coisa assim, da pessoa ver uma coisa e a pessoa queria que eu mudasse, ela fazia e depois ela me contava. Eu falei, sério que as pessoas faziam isso? Ela falou, fazia. Eu falei, nossa, as pessoas realmente não sabem o que elas estão fazendo. Sabe por quê? Eu falei com ela, sabe por quê? Porque se eu faço e te conto, você nunca aprende a fazer. E aí ela falou comigo, ah, mas quando é as suas coisas, eu faço pra você. Eu falei, então você tá errada. Eu falei, não faça por mim. Quando você vê que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não fiz, eu quero que você me avise. Ela começou a fazer isso. Na primeira vez, ela fez, eu olhei e falei, ela tá certa? Eu pedi, eu preciso disso. Se eu quero que ela se ajuste, eu também preciso me ajustar. Ah, eu vou ter que falar quantas vezes? Eu não sei. Talvez vai ser uma, talvez vai ser 2, talvez vai ser 3. Tem 3 anos que eu sou casada, de vez em quando eu falo, amor, a cama. Ah, Adriana, qual que é a frequência que você fala isso? Acredite, infinitamente menor do que eu falava há 3 anos. Mas a gente precisa de quê? Persistência. Às vezes, eu vejo algumas pessoas se debatendo nisso, na ideia do... É certo eu estar num relacionamento esperando o outro mudar? Não sei você, eventualmente eu me vejo perguntando isso, vendo as pessoas se perguntando isso. É certo eu estar numa relação? Ao mesmo tempo, como que eu estou numa relação se eu nunca tenho perspectiva de mudança, nem minha ou nem do outro? Talvez a gente converse sobre isso aprofundadamente um dia. E aí, vira e mexe, eu sou questionada com a seguinte pergunta. Vira e mexe, eu recebo a seguinte pergunta. O que eu preciso ver no meu parceiro que vale a pena eu esperar ele mudar? Ou vale a pena eu mudar por ele? E aí, normalmente, eu falo o seguinte, olha só, todas as pessoas têm seus problemas, todas as pessoas têm dificuldade. Você não vai casar com a sua cópia. E posso te dizer, se você casar com a sua cópia, você vai ter uma vida muito, muito chata ou muito louca. E talvez você não queira nenhuma coisa nem outra.
O que eu preciso ver? Qual que é a característica que precisa ser importante para eu querer que a minha relação dê certo? Eu preciso saber se aquela pessoa tem disponibilidade para aprender ou para ajustar. Então, olha só, eu tenho mais dificuldades, a minha esposa também. Eu faço minha terapia, ela faz a terapia também. De vez em quando a gente briga. Eu falo, vai lá pra sua terapia conversar, vai lá falar mal de mim que eu vou lá falar mal de você. Faz parte, por quê? Porque eu vou ter um olhar de fora me falando sobre aquela situação. E por que a gente faz isso? Porque nós temos disposição a aprender. Engraçado, tanto eu como ela temos isso em comum. A gente adora aprender. Quando, você quer aprender? Ai, que legal, vamos aprender um negócio novo. Se você tá com uma pessoa que não tem disponibilidade para aprender e que não tem disponibilidade para ajuste, você precisa rever a pessoa que você tá. Como saber? Tem quanto tempo que você tá com essa pessoa? Tem quanto tempo que você tá conversando sobre os mesmos problemas? Esse é um ponto para você avaliar. Faz sentido? Ao mesmo tempo, eu vejo que muitas vezes a gente não avança porque a gente fica naquele imaginário do casal, né? Do casal perfeito, do casal, esses filmes que a gente vê. Você já viu algum filme que algum personagem tem dificuldade sexual? Já viu ejaculação precoce? Se não for para tratar o tema, gente, o mundo inteiro sexual que nos envolve é 100% de eficácia o tempo todo. Não é isso nos relacionamentos. E a gente vive, às vezes, nessa ilusão, sem ter a conversa difícil e sem construir, de fato, o relacionamento que nós queremos. Tem um autor, o Joseph Campbell, que ele fala o seguinte, eu quero terminar aí, que meu horário já deu com essa frase. Ele fala o seguinte, nós precisamos abandonar a vida que planejamos para viver a vida que temos. Eu queria que o meu parceiro fosse 5 centímetros maior. Sério que você vai brigar por isso? Eu sonhei que ele fosse mais alto. Tá, mas ele não é, você vai fazer o quê? Eu queria que meu parceiro fosse uma pessoa super disciplinada. Ele não é. Tá, você vai fazer o quê? Você vai se separar ou você vai resolver? Você vai se apegar a um imaginário que você planejou de relacionamento e de casamento? Ou você vai viver a vida que você tem? Olha só, vou terminar te contando a história do elefante. Nem estava programada, mas eu tô precisando contar essa história para alguém. Eu vou contar essa história para você para eu terminar minha live. Sábado, eu estava assistindo um programa chamado Planeta Vivo. A gente vê uns programas de planeta aqui em casa. E eu estava vendo o elefante. Tava falando sobre o elefante, sobre a restauração do planeta, como que isso pode acontecer, porque a gente está esculhambando o planeta como um todo. E tava mostrando os elefantes no Congo. Os elefantes no Congo, eles têm que percorrer, eles têm que andar na mata fechada para eles acharem água. E eles fazem isso, eles caminham nessa água. E a vovó do grupo, né, que é anciã, os elefantes são uma comunidade matriarca, então são as mulheres que comandam a comunidade, ela leva a família, né, para até a água e para achar comida. Gente, é muito sinistro. O elefante, ele consegue ver a vibração, ele consegue sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Olha que coisa doida. Isso aqui que é interessante quando eu falava do elefante, que o elefante hoje no Congo, ele é um dos animais mais importantes para o nosso ecossistema. Quando ele entra na mata, que ele vai destruindo a mata, né, quebrando os galhos, amassando, quando ele vai cagando no caminho, ele vai gerando novas vidas, ele vai adubando a terra, ele vai quebrando para que novas coisas, novas flores, novas árvores venham. Tem uma árvore, que é uma das árvores hoje mais importantes, que é chamada, acho que é a árvore do elefante, uma coisa assim, que é uma árvore que tira gás carbônico diretamente do céu, né, do ar. Ela está sendo estudada para ver se a gente descobre como que a gente faz isso. O elefante, ele é essencial. O elefante, ele é vital para o nosso ecossistema. Só que o elefante, ele não está preocupado em salvar o ecossistema. Ele está preocupado em alimentar e cuidar da família dele. Por que eu estou te falando isso? Parte das nossas relações estarem mais difíceis é pelo imaginário do que nós queremos. Nós queremos Virgínia e Felipe. Não sei por que as pessoas querem ser ele, mas tudo bem. As pessoas querem ser ele. As pessoas querem ser o casal do sucesso. As pessoas querem achar o grande propósito e significado das suas vidas.
E elas nem conversam sobre isso, elas não conversam sobre nada. E elas ficam correndo atrás do rabo delas. E elas não entendem. Eu converso muito isso aqui em casa. O lugar que é o nosso propósito, que nós fazemos diferença, é o lugar que nós estamos. Olha só, hoje o que eu tenho que viver? O que eu estou vivendo. Tenho minha esposa, tenho os meus animais, tenho os meus amigos, tenho vocês aqui toda segunda noite, tenho os meus pacientes. É no meu dia a dia que eu vivo a minha vida. É no meu dia a dia que, seja lá o que for o propósito, é que no propósito acontece. É no elefante levando a família para comer que ele se torna vital para o nosso ecossistema. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente está numa geração infantil, nós estamos no momento cultural infantil, que é o quê? Eu quero ter relacionamento íntimo, eu quero ter um amor para a vida inteira, mas eu não consigo nem falar para o meu parceiro que o que ele faz no sexo me incomoda. Ok? Então, a gente precisa, ao invés de querer mudar o mundo inteiro e querer ser influencer no mundo inteiro, a gente precisa querer construir uma vida que seja uma vida saudável pra gente. Talvez esse seja o nosso propósito. Eu falo muito isso com a minha esposa. Eu acho que no final das contas, tudo se resume a cuidar bem de mim e cuidar bem daqueles que estão ao meu redor. Ok? Conversa difícil é necessária se você quiser ter relacionamento duradouro. Conversas à base de crítica e à base de xingamento e à base de desrespeito são conversas e relacionamentos que estão com o tempo contado para acabar, ok? Espero que você tenha gostado da live. Se você gostou, curta, compartilha ela daqui a pouco. Marque aqui nos comentários algum amigo, algum colega seu que você gostaria que assistisse a live. Na próxima semana eu vou estar falando sobre primeiros socorros psicológicos em emergências. Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ainda está acontecendo. Infelizmente, isso tende a ser um cenário mais comum. Vamos falar sobre isso na próxima segunda. E vou terminar o nosso mês falando sobre saúde mental e redes sociais, ok? Então fica comigo, te espero aqui na próxima segunda-feira, tá? Tenha uma boa semana. Para você que não consegue assistir ao vivo, se você souber de alguém que não consegue assistir ao vivo, as lives estão indo para o YouTube. Então você consegue assistir elas lá no YouTube, você não precisa estar necessariamente online, né? Então fica a dica aí também. Gente, boa semana para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra semana que vem. Até mais!